Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Cumprimente quem está do seu lado mais uma vez. Dê um bom dia para esse irmão. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço o Bispo Pinalto pela oportunidade. Cumprimento todo o Colégio Episcopal, todos os pastores, os irmãos. Estamos aqui todos como servos de Deus para aprender uns com os outros. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, a nossa Bíblia, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Versículo do número 14. Quem achou, diga eu achei. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Repita comigo: como as águas cobrem o mar. Feche a sua Bíblia em reverência, curva a sua cabeça nessa hora. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui para te honrar nessa manhã. E nós convidamos ao Senhor a tomar toda a direção desse recinto e dessa reunião. Eu me coloco nas tuas mãos como servo, quero ser apenas um vaso, mas que ao final e durante todo o tempo, apenas o nome do Senhor seja glorificado. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, ele tem uma visão. Ele é motivado no espírito profético. Ele vai declarar a mesma coisa que o profeta Isaías um dia vem dizer: que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Nós sabemos que isso terá uma fase final. Isso acontecerá de uma maneira gloriosa no porvir. Mas quando nós olhamos para a história bíblica e para a história da humanidade, nós vamos perceber que essa profecia ela vem se cumprindo. Quando se diz que as águas cobrem o mar, eu não sei se você consegue ter essa visão, esse discernimento, mas água cobrindo o mar, a Bíblia está falando de ondas. E esse é o tema da minha ministração. Repita comigo: ondas do Espírito. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que de tempo em tempo na nação de Israel há uma eclosão de ondas. No reinado de Davi, no despertamento espiritual com Ezequias, com o rei Uzias, e vai tendo eclosões. Nós olhamos para a história recente do Evangelho, estamos aqui com esse tema, Ministério do Espírito. E quando nós chegamos no século XVI, parece que se eclode uma onda terrível quando um homem, debaixo de uma coragem espiritual, prega 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e dali a reforma protestante à luz. No século XVII, muitos padres, muitos monges que foram influenciados pela reforma protestante começam a passar em algumas nações e serem não apenas confundidos, como trazer uma noção. Somente a Escritura. Toda glória somente a Deus. Somente a graça. Somente a fé. No século XVIII, numa faculdade, alguns estudantes estão ali sentados e eles se convidam para organizar um grupo de oração. E eles vão estudar a Bíblia. Só que eles tinham uma particularidade: eles eram muito metódicos.
Eles tinham uma metodologia assim de começar no horário, eles tinham um jeito de ensinar, um jeito de orar. Que então os outros colegas ali da escola vão zombar deles. E para zombar vão falar: olha lá os metodistas, tão metódicos que eles eram. E nós vemos ali o surgimento de John Wesley, de muitos outros que participavam daquela eclosão no século XVIII. No século XIX, um novo despertar do Espírito. Deus vai levantar um homem de oração, um homem para pregar as primícias do Espírito, para levantar bandeiras contra o abolicionismo, a favor do abolicionismo. E parece que os Estados Unidos mais uma vez é chacoalhado. No século XX acontece uma das maiores ondas, uma das maiores eclosões num país de Gales. Preste atenção, de cada 6 casas no país de Gales, uma era bordel. De cada 6 casas, uma era bordel. Um país marcado pela prostituição, com os prazeres do futebol. Deus levanta um homem lá. E esse homem é usado por Deus de uma maneira tão gloriosa que em pouca questão de tempo, eu não estou falando de uma cidade, nem de uma região, uma nação é sacudida pelo Espírito Santo. Os historiadores vão dizer que algo interessante acontece no país de Gales, que até as mulas pararam de trabalhar. Pergunta para mim por quê, pastor? Por quê, pastor? Lá mexia muito com Minas. Os próprios mineiros agora não estão tendo coragem de bater na mula. Eles converteram de uma forma tão linda que eles não conseguem bater no animal, nem a mula vai trabalhar mais. O povo desistiu do futebol e os bordéis fecharam. Glória a Deus. Passa um pouco, uma faísca dessa atravessa os Estados Unidos. Num lugar que um dia era uma igreja metodista. E por incrível que pareça, quase todas essas grandes ondas do Espírito vieram de uma raiz como a nossa, metodista. Aquele lugar foi fechado, já não servia mais como igreja, era um armazém com coisas velhas guardadas, servindo muitas vezes como baias de cavalo. Deus levanta lá um homem também. E naquele lugar, conhecido famosamente como a Rua Azusa, começa a haver um grande chacoalhar de Deus sobre a nação da terra. De geração em geração, de tempo em tempo, parece que uma nova onda surge. Todos esses moveres que eu estou compartilhando com você, eles têm algumas marcas especiais. Repita comigo: um declínio moral. O povo não quer nada com nada. As leis começam a ser zombadas nos tribunais, o pecado começa a ser aplaudido, coisa certa tido como errada e coisa errada como certa. Todos estes moveres, parece que eles têm uma segunda marca: aparentes juízos de Deus na terra. Na Rua Azusa pega fogo em São Francisco, incêndio terrível. Parece que Deus chacoalha a terra nesses momentos e surge um avivamento. Todos esses moveres são marcados porque parece que Deus levanta homens e mulheres consagrados também. Irmãos, eu não sei se você nota ou percebe o que vem acontecendo na terra nesses últimos anos. De 2020 para cá, uma pandemia. Nem termina uma epidemia, vem uma grave seca no Brasil. Não sei se você recorda que explode os preços. Nem está terminando a epidemia, estoura uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não falamos mais disso, mas continua
Ultimamente estoura uma guerra num lugar que não deve passar despercebido para nós. É a figueira que Jesus tanto falava. Israel é o pêndulo de todas as coisas da Bíblia. Israel, uma guerra. Nós olhamos para a nação brasileira e nós vamos perceber que se ama mais a vida de um cachorro do que um bebê no ventre. As leis vão sendo zombadas nos tribunais e os próprios juízes perdeu o mané. Tudo isso que poderia ser um cenário de uma grande tristeza para nós, deve ser para a igreja do Senhor uma expectativa de que uma próxima onda de avivamento está vindo por aí. Que não vai haver apenas um lugar, apenas uma cidade, mas as nações da terra. Irmãos, o que é o avivamento? É quando Deus toca a terra. Num avivamento, aquilo que nós como igreja não conseguimos durante anos, Deus faz em questão de dias. No avivamento nós não temos show pirotécnico no altar. Aliás, irmãos, todas essas ondas que eu compartilhei aqui, elas não estavam fundamentadas no homem, numa denominação. Elas estavam fundamentadas nele. Os holofotes não eram voltadas. Vai contar que nesse avivamento da Rua Azusa não sabia o horário que começava o culto, nem quem terminava, nem quem iria pregar. E muitas vezes não tinha nem grupo de louvor, porque não estava firmado em homens. Não eram os pastores, não eram os cantores. Era apenas a presença de Jesus a ser exaltada e honrada naquele lugar. Deus está para trazer uma grande obra por aí. E eu e você devemos crer que esse ministério do Espírito, essa onda está para eclodir nos nossos dias, na nossa geração. Eu e você estamos aqui numa reunião de líderes, com vários estados representados. E o que nós precisamos não é de um novo sistema de discipulado. O que nós não precisamos não é trazer um cantor famoso. O que nós precisamos não é apenas de pintar a igreja. O que nós carecemos urgentemente é de um avivamento nas nossas congregações. O que nós precisamos é que o Espírito desça, porque naquele lugar da Rua Azusa, a pintura não estava boa, o pregador não usava paletó, mas tinha a presença de Deus. Irmãos, é uma necessidade para mim e para você, é uma necessidade para as nossas igrejas. É uma necessidade que Deus mais uma vez opere um avivamento dos nossos dias. Saiu uma pesquisa há pouco tempo. A geração neném dos jovens não querem estudar e não querem trabalhar. Ontem o bispo na reunião compartilhou uma revista, uma reportagem, a geração Z. O que essas pessoas precisam não é apenas de uma pregação. Mas eu vou te dizer que aquilo que nós não conseguimos fazer para alcançar essas pessoas, o poder do Espírito Santo pode. Se as nossas congregações receberem, e se nós como corpo de Cristo entendermos que o que nós necessitamos como estes homens é de um avivamento, aquilo que nós sonhamos, desejamos e até vemos que acontece em outro lugar e poderia tanto acontecer na nossa igreja, vai acontecer infinitamente mais, abundantemente mais do que pensamos ou pedimos, porque aquilo que o nosso braço não consegue, o nosso intelecto não consegue, o nosso sistema de organização não consegue, o nosso discipulado não consegue, o poder do Espírito Santo consegue e faz muito além do que nós conseguimos. Nós carecemos urgentemente, desesperadamente, de um mover de Deus na terra. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: nós precisamos de um avivamento.
como as águas cobrem o mar. São ondas. Irmãos, quando nós paramos para pensar em ondas, a gente vai chegar numa conclusão. Repita comigo: eu não consigo fazer uma onda. Nós não conseguimos produzir avivamento. Porque o que muitas vezes nós vemos e achamos que avivamento é movimento. Porque não está tendo conversões, está tendo remanejamento de crente de outra igreja para uma igreja mais moderna. Nós precisamos de um avivamento genuíno, em que há conversão dos que estão na idolatria e no ocultismo. Onda a gente não forma, mas sabe, onda a gente consegue surfar. E eu quero compartilhar com você de uma maneira simples dessa manhã, como que nós podemos surfar numa onda do Espírito. Repita comigo: descendo as águas profundas. Irmãos, eu creio que quase todos aqui já tiveram a graça de ir ao mar. Quem não teve, vai no nome de Jesus. Mas quando a gente foi pela primeira vez, a família, minha avó tão preocupada, falava assim: olha, vocês não vão muito profundo não, porque a onda pega e leva. Só que quando você vai no mar, não é engraçado você pôr apenas o pé na água. Você precisa entrar. Você precisa descer um pouco mais, senão você não vai experimentar isso. A onda do Espírito nós não conseguimos produzir, mas nós somos capazes de surfar nela, se nós decidirmos descer no mais profundo. E a única maneira de descer na profundidade do Espírito é no quarto da oração. Se esses homens tinham uma marca em comum, John Wesley, Whitefield, Lima Moody, Finney, se eles tinham uma marca, era a vida de oração. Irmãos, hoje muitos líderes estão tendo vida na rede social. Uma vez uma pessoa perguntou assim: por que parece que os cânticos de antigamente eles tinham mais função? Nenhuma crítica ao mover de Deus. Hoje Deus sempre faz coisas novas, mas por que parece que tocava mais? Porque os louvores de antigamente eles eram formados com lágrimas, num quarto de oração, numa vigília, em cima do monte, de alguma maneira. Hoje eles são criados no TikTok para dar visualizações e curtidas. Nós precisamos sair das redes sociais e voltarmos mais para o secreto do quarto da oração. Eu não estou falando de uma rasura em que nós vamos pôr os pés em 15 minutos e sair de lá agitado, em que vamos fazer um devocional rápido de meia hora, ou que não seja necessário, como Cristo falou para Pedro: nenhuma hora, Pedro, vocês conseguiram vigiar e orar. Vigiem e orem. Mas Deus tem mais, e nós devemos e podemos entrar em águas mais profundas, ultrapassar os nossos limites de oração. Pastor, eu sou ocupado e não há ninguém mais ocupado do que foi Jesus. E mesmo assim, depois de grandes congressos de cura divina, Jesus ia para o monte orar e passava a madrugada em oração. Talvez não há ninguém tão ocupado como Daniel, um dos 3 presidentes da Babilônia. E o homem conseguia sair do palácio, correr para a tua casa, abrir a janela e orar 3 vezes ao dia. O que muitas vezes nós queremos não está onde nós andamos procurando. Está tão simples, num quarto de oração, com os joelhos no chão, buscando a face do Espírito Santo. As ondas do Espírito, nós não conseguimos formá-las, mas todo o avivamento, eles foram buscados por alguma pessoa que decidiram descer em águas mais profundas. Não precisamos que toda a congregação desça de imediato, mas no mínimo nós, os líderes, precisamos descer. Porque quando os líderes descem, como guias, que está em Hebreus 13:17, os discípulos conseguem encontrar um caminho para descer também. Oração. O quarto da oração. John Wesley,
Conta-se que passava talvez mais de 4 horas no quarto e dedicava 2 horas por dia para meditar na Bíblia. No último século, na década de 50 e 60, a Coreia foi assolada pelo sistema. Os cristãos estavam minguando e morrendo de fome. Eles começaram então a se unir para orar às 3 horas da manhã. Não era apenas por um prazer, é porque quem está com muita fome, a barriga doente de fome, não consegue nem dormir. E realmente eles começaram a reunir nas ruas para orar com fome. Os missionários que participaram disso e testemunhando vão dizer que em menos de uma década, aquele país que estava assolado pela pobreza, ele se tornou uma das 10 maiores potências do mundo. Aquela visão que estava marcada por favelas desapareceu. E muitos desses cristãos famintos mesmo, que acordavam às 3 e ficavam ali em vigília, em oração, se tornaram os maiores empresários da Coreia. Um dos missionários que participaram disso, ele disse assim num conselho, há uma reunião de pastores no Brasil: pastores, parem de criticar o governo e comecem a orar pelo Brasil, porque a mesma oração que transformou Coreia pode transformar Brasil. Deus muda tudo pelo poder da oração. Nós não precisamos buscar uma teologia nova, um novo sistema, uma nova maneira, a não ser as raízes bíblicas que começam com as águas profundas da oração. Nas águas profundas nós buscamos algo de Deus. Muitos destes homens que eu citei iam para as florestas e oravam e choravam, e oravam e choravam, até que Deus eclodiu uma nova onda naquele lugar. Não há cidade, não há estado, não há nação que consiga resistir ao poder de um crente que desceu às águas profundas do Espírito. Nós podemos fluir nas ondas, porque ondas nós não conseguimos criar, mas nós podemos fluir nas ondas se descermos às águas profundas e se nos movermos no espírito da intercessão. Repita comigo: eu preciso me mover no espírito da intercessão. Irmãos, houve um tsunami na Ásia, todos presenciaram. Ali, volta de 2000, não vou precisar o ano, mas com aquele cenário aterrador, quando as águas do tsunami invadiram a praia, os resort, destruíram boa parte, eles notaram uma coisa: que os elefantes estavam em cima da montanha, um lugar em que eles não estavam antes. E os estudiosos foram dizer que os elefantes, eles conseguem notar quando o chão começa a tremer, e de uma maneira precavida eles foram para os montes. Uma pessoa que se coloca numa torre de intercessão, ele consegue perceber as eclosões do Espírito que estão vindo por aí. Uma pessoa que se coloca numa torre de intercessão, como a sentinela, como a vigia que Jeremias, que Isaías vai dizer, conseguem perceber com antecipação o que o diabo quer fazer. Em Amós 3,7 o Senhor diz assim: foi Deus que decidiu isso, que Ele não fará nada na terra sem antes revelar aos teus servos, os profetas. E os servos que Deus revela não é quem tem um título profético, mas é aqueles que sobem na torre da intercessão, que em compaixão leva as causas do povo para Deus e traz a mensagem de Deus para o povo. Esse tem uma conexão com aquilo que Deus está para fazer, com aquilo que o diabo quer fazer, consegue interromper as obras das trevas, mas como uma represa que se abre, consegue atrair águas de Deus sobre o povo. Subir no espírito intercessório. Irmãos,
Algumas semanas atrás nós começamos nas nossas igrejas um trabalho chamado Torre de Oração. Logo pela manhã as nossas igrejas se reúnem para orar pela cidade, pelo povo. Nós ficamos 15 dias de uma maneira especial, chamávamos o irmão para tocar no violão, um grupo de intercessores. Nós íamos às 7h30 da manhã para cada canto da cidade, com as mãos estendidas, clamar por aquele bairro, para destruir os principados, as potestades que atuam ali, para clamar um avivamento de Deus sobre a nossa cidade, porque o que nós precisamos não está em sistemas criados por homens, está apenas naquilo que pode vir de uma onda do Espírito de Deus. Não conseguimos produzir onda, mas todo homem que desceu nas profundezas e que subiu numa torre, no espírito intercessório, parece que ele consegue provocar os céus. Tem muita gente que imagina que avivamento começa nos céus, mas na verdade avivamento ele é provocado na terra. Deus, ele sempre quer se revelar ao seu povo. O que falta é gente que tenha sede para que Deus se revele. O Senhor diz através do profeta Isaías: eu derramarei água sobre o sedento. Irmão, se tem uma coisa que Jesus não faz é desperdiçar. Eu não sei se você lembra da passagem dos pães e peixes, que quando parece que está sobrando, Jesus manda recolher. O Senhor diz através do profeta Joel que Ele não vai desperdiçar o Espírito, Ele vai derramar o Espírito. E aquilo que Deus quer fazer, Ele só faz se Ele encontrar alguém que tem sede e que tem fome, porque Deus não fica desperdiçando nada, nem coisas preciosas como o Espírito dele sobre o povo dele. Eu e você precisamos entrar nas águas profundas da oração, romper os nossos limites, convocar-nos como igreja, como povo de Deus, para jejuarmos, para orarmos juntos, para subirmos nas torres de oração, para captarmos aquilo que Deus quer fazer na terra, ou para impedir também aquilo que Satanás deseja fazer contra as nossas cidades. Quando a gente vai pular onda, vai no mar pela primeira vez, a gente corre o risco de trombar na onda e a onda nos derrubar, o calção sair, a água salgada invadir os olhos. Eu quero dizer para você, talvez alguma onda possa algum dia ter te feito tombar. Talvez em algum momento você pode ter caído, tombado na nossa própria religiosidade, ou trombado, quem sabe, nas nossas próprias fraquezas. Mas eu quero te dizer, dá tempo de todo mundo se levantar e saltar para a próxima onda que está chegando por aí. Irmão, quem já foi no mar, é gostoso pular onda, mas não tem coisa mais gostosa do que você estar segurando a mão de outro e nós pularmos onda juntos. Porque aquilo que Deus quer fazer, Ele não olha a placa, Ele não olha a cidade. Deus não está se importando com as placas das nossas igrejas. Deus, Ele olha o reino dele na terra, o corpo de Cristo, em que apenas Cristo aparece. O holofote está jogado para Cristo. O Espírito Santo não desceu no vale de ossos secos, até que cada osso se juntou ao seu osso. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: se nós vivermos, preste atenção, todos nós aqui temos diferença. Cada um de nós podemos pensar diferente um do outro. Somos de estados diferentes, temos culturas diferentes, temos uma raiz diferente. Podemos ter tido uma base diferente, mas unidade é nós guardarmos as nossas diferenças em prol a um propósito maior. Ou nós podemos deixar as nossas diferenças nos dividir, ou unir as diferenças, aprender com elas e crescermos juntos. No vale de ossos secos, o profeta não tem autorização para soprar no Espírito até que cada osso tenha se juntado ao seu osso. Glória a Deus. Nós precisamos uns dos outros. Porque não é o nosso nome que tem que aparecer, não é o nosso ministério que tem que aparecer. O holofote tem que ser virado para Ele. É Jesus que tem que aparecer em tudo isso. Então, irmãos, vamos dar as mãos e vamos clamar para que Deus faça de novo na nossa geração. Amém. Alguém pode dizer, mas olha, pastor, teve uma época que teve um grande mover de Deus, mas o povo começou a se perder. Irmão, eu tenho certeza que você já viu relato de gente que caiu no Espírito, mas tem gente que brincou de cair no Espírito. Tem gente que subiu em montes e viu anjos. Tem gente que subiu nos montes e achava que era anjo, mas era uma vaca.
Tem gente que já viu muitas coisas estranhas, de verdade, mas tem gente que fantasiou. Mas preste atenção, o reino, a igreja, ela precisa dessas experiências. Tem excesso, todo mover parece que traz consigo seus excessos. Mas se nós quisermos controlar as coisas, nós não vamos ter onda do Espírito de novo. Um grande pastor dos Estados Unidos, que escreveu aquele livro Vida com Propósito, a Igreja com Propósito, ele traz um conselho aos pastores. Ele diz assim: ou a gente controla tudo, ou a igreja cresce. Se nós quisermos controlar tudo, nós vamos interromper o fluir do Espírito. Ou a gente controla tudo, ou vai crescer. A gente controla e não cresce. A gente deixa Deus controlar. E os excessos? Nós somos um ministério bem fundamentado na palavra. A própria palavra é o órgão fiscalizador dos excessos. Tem gente, irmão, que tanto medo de mover de Deus. Tem igrejas que não acreditam em profecia, em visões, por medo de excesso. Aí essas pessoas, parecendo tão maduras, dizem assim: nós ficamos só com a Bíblia. Nenhum desprezo, mas preste atenção, esse livro é formado de visão e de revelação. 75% desse livro é visão e é revelação. O último livro dessa Bíblia, se chama o livro das revelações. Não tem como tirarmos mover de Deus. Aleluia. John Wesley, ele orava e ele clamava assim ao Senhor: Senhor, nos dê um avivamento sem excessos, sem os erros. Só que ele ora assim também: Senhor, se não for possível tirar os erros, dá-nos um avivamento com excesso mesmo, mas não nos deixe ficar sem um bom e um velho mover de Deus. O que nós precisamos é dos bons e velhos moveres de Deus. Uma onda está vindo por aí. Aqueles que têm o espírito alinhado com o Espírito de Deus conseguem perceber que uma epidemia não é normal, que as guerras não são normais, que aquilo que acontece com Israel não é normal, que o que está acontecendo nos tribunais do Brasil não é normal, que aquilo que aconteceu nas últimas eleições não é normal. Quem está sintonizado não vai desesperar, ele vai encher o coração de expectativa, ele vai descer as águas profundas, ele vai subir nas torres, dizendo: tem uma nova onda vindo por aí, tem um novo mover chegando por aí. Eu quero me preparar, porque aquilo que Deus tem para fazer, eu não quero que Ele faça sem mim. Você pode glorificar ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Uma nova onda já está chegando. Todos estes homens que um dia participaram de uma eclosão espiritual, eles não começaram de pé, eles começaram de joelhos. Eles não começaram recebendo, eles começaram se doando. Eles não começaram falando, eles começaram ouvindo. Eles começaram chorando. Que o Espírito Santo traga sobre cada um de nós nessa hora da manhã o sentimento dele. Que o Espírito Santo traga em cada um de nós o sentimento do Pai pela nação brasileira, pelos estados e as cidades em que nós estamos colocados. Que o Espírito Santo consegue gerar em nós o choro dele nessa manhã. Que o Espírito Santo consegue gerar em nós um convencimento de que muitas vezes coisas precisam ser mudadas dentro de nós. Todo avivamento ele parou porque os homens começaram a se encher de si, quiseram controlar o mover de Deus, botando as suas placas, as suas digitais. Deixem as digitais do Espírito quietas, deixem o corpo de Cristo em paz. Nós não precisamos botar as nossas digitais naquilo que Deus quer fazer na terra.
Que nós possamos, eu quero convidar toda a congregação aqui presente a nos colocarmos de joelho e aclamarmos ao Senhor por um bom e velho avivamento na nossa geração. Que nós possamos clamar e nos humilhar e nos arrepender diante do Senhor e dizer: nós precisamos, faça de novo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas igrejas, Senhor. Perdoe a nação brasileira. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa a idolatria, o ocultismo, as leis, Senhor, zombando da tua palavra nos tribunais. Perdoe o aborto no Brasil. Perdoe as igrejas, Senhor. Nos perdoa como corpo de Cristo. Nós clamamos: faça de novo. Faça na nossa geração, Senhor. Ecloda uma nova onda, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Conhecimento da glória de Deus, venha. Levantou você cantar lá. Olha lá você cantar lá. Levantou a bassurianda raia. Cantar a bassurianda raia. Nossas igrejas, visita, Senhor. Levantou a bassurianda cantará. Visita a nossa liderança. Invada, Senhor, as igrejas em que pastoreamos. Invada as regiões em que estamos. Invada os nossos corações. Nos ensina a nos humilhar. Perdoa todo orgulho, toda vaidade pessoal, ministerial. Senhor, nos perdoa quando permitimos que as diferenças nos afastassem. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos: venha de novo. Faça de novo, Senhor. A diferença nos afasta, perdoa por Deixe a sua andar a baixera. Deixe cantar a oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu quero convidar todos aqueles que desejam fazer parte de uma nova onda a saírem do teu lugar, a virem para frente, para os corredores. Nós vamos orar de mãos dadas. Nós vamos reunir os ossos vão se juntar aos seus ossos, e nós vamos fazer uma maquete de corpo para que o Senhor desça o teu Espírito aqui nessa manhã, para que uma onda venha eclodir no nosso meio, na nossa geração, nas regiões em que estamos, nas cidades. Ah, Deus, fará de novo na tua vida. Ele é poderoso.
de hoje para te levantar novamente. O Senhor fará coisas maiores, porção dobrada. Foi tão glorioso o ministério de Moisés, mas Deus disse que uma glória maior teria o ministério do Espírito. O ministério de Moisés abriu o mar, o ministério de Moisés viu água brotar da rocha. O ministério de Moisés foi glorioso, mas maior glória tem o ministério do Espírito. Sinta a brisa do Espírito Santo. Seja renovado espiritualmente. E todo fardo, toda a carga dos seus sonhos seja removida nessa manhã. Que o Senhor venha restaurar a tua visão nessa manhã. Que os sonhos do Espírito, que as visões do Espírito, que as vozes proféticas do Espírito venham eclodir dentro de nós. Que essas ondas invadam os nossos lares, invadam as nossas congregações. Que essas ondas invadam os outros ministérios. Que essas ondas não sejam nossas, mas do corpo de Cristo. Levanta a caia de suas. Levantar a macheca, recantar a machuia. Recantar a mamá. Cheira la 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 mamá. Aleluia. Oh, Santo Espírito, nós te amamos. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Somos carentes da tua presença nos nossos altares, nos nossos lares, nas congregações que tivemos a oportunidade de pastorear. Oh, Espírito Santo, como corpo de Cristo, nós declaramos: precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos de ti. Aleluia, 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 irmãos, olha aqui rapidinho, já vai encerrar. Paulo diz assim: se o ministério de Paulo, se o ministério de Moisés, se o ministério da letra foi glorioso, quanto mais será tingido de glória o ministério do Espírito. Hoje, o ministério não está fundamentado nos profetas, em um homem, em Moisés, em Elias, em Eliseu. Hoje o ministério está fundamentado na congregação profética. É o Espírito fluindo através de nós. Irmãos, desse avivamento da Rua Azusa, uma brasa um dia vai alcançar um pastor. Esse pastor era amigo de alguns padres, um pastor assembleiano dos Estados Unidos. Ele era amigo de alguns padres. Ele começou a falar sobre o dom de línguas. Esses padres não acreditavam nisso.
E um dia acabaram participando de uma reunião em que buscava o Espírito. Esses padres disseram assim: nós vamos, mas nós não vamos mudar de igreja. E nós não também queremos falar em línguas, nós só queremos ver como que é no meio de vocês. E eles foram 5 pessoas, esse pastor e um acompanhante que também participou da Azusa. E Deus caiu, que aqueles padres foram cheios do Espírito Santo. Aí surgiu a renovação carismática católica. Esse pastor que fez isso, ele era chamado até nos concílios papais para dar conselho. Ele foi expulso da Assembleia de Deus por ter amizade com o padre. Mas ele disse assim: se eu não entendesse o mover de Deus, nunca ia ter a renovação carismática que salvou tantas pessoas. Ou nós controlamos e Deus não aparece, ou deixamos Deus fluir e fica incontrolável aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos de algo incontrolável, porque quando vem uma onda muito forte, você pode estar firmado, ela vai te levar com ela. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Que a tua região, que a tua igreja, que a tua cidade, que a tua família, que nós como corpo de Cristo sejamos visitados